Hoje à noite quero me voltar para o Evangelho de João, o capítulo 8 do Evangelho de João. E esta passagem das Escrituras, o versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está tendo um debate com alguns dos líderes religiosos de seu tempo e disse que vocês devem conhecer a verdade. Agora, essa palavra pode ser traduzida como você deve conhecer a verdade se quiser ser livre. Esta noite quero falar sobre verdade e liberdade. Ouvimos muito sobre ambos hoje em dia. Sabe, há um antigo juramento escocês sobre o qual nosso juramento americano é baseado e diz assim: eu juro perante Deus Todo-Poderoso, perante quem darei uma resposta no dia do julgamento, dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Jesus disse que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Agora, nesta passagem das Escrituras, Jesus discutiu duas personalidades, ele discutiu Deus, por um lado, que é a verdade, e Satanás, por outro, que é um mentiroso e o autor da mentira. Agora, aqui está o que Jesus disse, ele foi bastante duro em algumas coisas que disse, ele se virou para esses líderes religiosos e disse: vocês são do pai de vocês, o diabo, e a cobiça do pai de vocês farão. Ele foi um assassino desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que há a mentira e a verdade. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, somos informados de que nos últimos dias desta era haverá um sistema chamado a mentira e uma grande ilusão varrerá o povo daquela geração. Eles acreditarão em uma mentira e rejeitarão a verdade. Muitas pessoas pensam que estamos vivendo nessa geração. E o apóstolo Paulo disse no primeiro capítulo de Romanos que o povo daquele dia trocou a verdade de Deus pela mentira. E então, em segundo lugar, não apenas trocamos a verdade de Deus por uma mentira, mas Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que detém a verdade em injustiça. Em outras palavras, você pode conhecer a verdade e não vivê-la. Isso é deter a verdade de Deus em injustiça. A Bíblia diz que a ira de Deus é contra tais pessoas e é por isso que Cristo foi tão amargo em sua denúncia dos hipócritas: vocês me servem com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Você pode deter a verdade em injustiça e isso traz a ira de Deus. E então, em terceiro lugar, Paulo disse: julgamento segundo a verdade, Romanos 2:02, mas sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade. Em outras palavras, um dia Deus vai julgar o mundo. Sim, há um dia de julgamento chegando, tão certo quanto estou aqui. Um dia de julgamento está chegando e Deus vai nos julgar de acordo com a verdade. Nós vivemos pela verdade? Nós acreditamos na verdade? Nós aceitamos a verdade? Qual foi nossa atitude em relação à verdade? Ou trocamos a verdade por uma mentira? Ou detivemos a verdade em injustiça? Deus nos responsabilizará, diz a Escritura. Jesus disse: você deve conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Agora, você sabe que isso é o que a filosofia tem feito e é o que a ciência faz e é o que fazemos na psicologia, em cada campo de estudo, em cada disciplina, estamos buscando a verdade. Estamos tentando descobrir quais são as leis. Estamos tentando descobrir qual é a verdade. Agora, na infância, logo aprendemos a verdade que o fogo é quente. Aprendemos que o gelo é frio. Aprendemos que fazer o mal nos faz sentir culpados e fazer o bem nos faz sentir bem. Aprendemos isso cedo. Veja, todos nós realmente estamos em uma busca pela verdade. Qual é a verdade sobre mim mesmo? De onde eu vim? Por que Deus nos colocou neste planeta, se há um Deus? E para onde estamos indo? A vida após a morte? Estou procurando respostas. Todos nós estamos, consciente ou inconscientemente, fazemos a nós mesmos essas perguntas: o que é a verdade? A mesma pergunta que Pilatos fez há 2000 anos. E é por isso que muitos desses jovens estão tomando LSD e drogas psicodélicas de expansão da mente. Eles estão tentando encontrar algumas experiências que os levarão a algum tipo de verdade espiritual.
Agora, a verdade é importante na matemática, é importante na química, é importante na ciência e é importante na vida espiritual. É importante na moralidade, é importante encontrar a verdade. Jesus disse: você deve conhecer a verdade. Sem adivinhação, sem especulação é permitida na aviação. Você pode cometer um erro hoje em dia e colidir com outro avião. Você deve conhecer a verdade. Agora, Jó disse: eu sei que meu Redentor vive. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. O apóstolo João disse que você pode saber que está salvo. A Bíblia ensina que você pode conhecer a verdade, você pode encontrar a verdade, você pode acreditar na verdade. Mas o que é a verdade? Cada religião e cada filosofia pode ter um pouco da verdade, mas há um lugar onde você pode encontrar toda a verdade. Onde está? Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Buda disse: ainda estou buscando a verdade no final de sua vida. Mas Jesus fez essa declaração impressionante, e Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a personificação de toda a verdade e, se você vai chegar ao céu, deve acreditar nisso e deve aceitá-lo pela fé. Bem, você diz que qualquer um que viria e diria eu sou a personificação de toda a verdade ou deve ser mentalmente perturbado, ele é um egomaníaco. Sim, você pode argumentar isso, ou talvez Jesus apenas contou uma mentira, ele sabia que não era verdade e apenas mentiu. Sim, essa é uma das opções. Mas suponha que ele é a verdade. Suponha que ele é a personificação de toda a verdade e você a rejeita e troca a verdade por uma mentira, então você cometeu um erro fatal para a eternidade. Agora, eu pessoalmente acredito que Jesus é a verdade. Eu acredito que ele é a personificação de toda a verdade. Eu aceitei isso pela fé e, quando dei esse passo e tomei essa posição, isso mudou a minha vida. E é muito simples e ele tornou isso tão simples que você pode conhecer a verdade, que um cego, um surdo, um homem negro, um homem amarelo ou um homem vermelho pode vir e conhecer a verdade. O homem educado pode conhecer a verdade. O homem sem educação pode conhecer a verdade. Eu conheço pessoas que não têm nenhuma educação e conhecem essa verdade e isso lhes dá uma satisfação e uma alegria. E eu conheço professores nas grandes universidades e conheço alguns dos grandes cientistas que vieram e aceitaram isso como a verdade e se curvaram em humildade diante de Cristo e isso mudou suas vidas. A verdade é profunda, mas a verdade é simples para que qualquer um possa vir e qualquer um possa acreditar, até mesmo crianças. Alguém uma vez disse: nós procuramos o mundo pela verdade, chamamos o bom e o puro e o belo da pedra gravada e do pergaminho escrito, de todos os campos lavrados da alma e levantamos buscadores do melhor. Voltamos carregados da busca para descobrir que todos os estágios estão no livro que nossas mães liam. Está aqui, Jesus Cristo, a história de Cristo. Ele é a verdade. E Jesus disse isto no mesmo capítulo, no versículo 24, se não acreditarem que eu sou ele, morrerão em seus pecados. Se não acreditarem que eu sou a personificação de toda a verdade, morrerão em seus pecados. Você deve vir e acreditar e aceitar e se comprometer. Sim, Cristo afirmou ser a verdade definitiva e Jesus disse a verdade. Ele disse a verdade sobre o pecado, sobre onde estão a luxúria e a ganância, o orgulho e o ódio, a inveja e as brigas vêm. Por que muitas pessoas se odeiam? Por que lutam e matam? E cada geração tem uma guerra, tivemos 55 guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ao longo da história, a Bíblia nos diz que o homem tem uma doença no coração chamada pecado. Pois de dentro, do coração dos homens, procedem pensamentos maus, adultérios, fornicações, homicídios, roubos, cobiças, maldades, enganos, blasfêmias, orgulhos. Todas essas coisas vêm de dentro e contaminam o homem. Estamos sofrendo de apenas uma doença no mundo. Nosso problema não é realmente um problema racial. Nosso problema não é um problema de pobreza. Nosso problema não é um problema de guerra. Nosso problema é um problema de coração. Precisamos mudar o coração, transformar o coração. É por isso que Jesus disse: vocês devem nascer de novo.
Você deve ter uma nova natureza, um novo coração que será dominado pelo amor. Ah, mas saímos dizendo que queremos ser livres, eu quero ser livre, estou cansado de restrições, estou cansado de fazer isso ou aquilo. Eu quero ser livre, eu vou fazer o que eu quiser. Vou fazer o que eu quiser. Isso é liberdade. Vamos fazer o que quisermos. Mas é isso liberdade? Acreditamos que qualquer autoindulgência é liberdade, qualquer coisa que se opõe a qualquer tipo de controle é liberdade. Simplesmente vamos fazer o que queremos. 111 Queremos ser livres. Eu lembro de um jovem uma vez que correu para fora de casa, ele queria ser livre. Ele estava cansado de sua mãe e pai lhe dizendo o que fazer. Ele saiu e entrou no exército. Ele logo descobriu que tinha que fazer o que eles lhe disseram. Um dia, ele estava na cidade de Nova York e ele pensou, bem, vou beber um pouco, e ele começou a beber e ele disse, eu sou livre, posso beber o quanto eu quiser. E ele ficou bêbado e ele disse, eu sou livre. E então ele pensou, bem, eu quero um pouco de liberdade e vou tomar algumas drogas e ele começou a tomar drogas. Então ele achou que precisava de algum dinheiro para sustentar seu vício. Ele começou a roubar e ele foi pego. Foi julgado. Eles o jogaram na cadeia. Ele foi levado para a cadeira elétrica e ele disse, pensei que era livre, pensei que era livre. E há muitas pessoas hoje em cadeias que pensaram que eram livres. Em busca de liberdade, eles descobriram que perderam toda a liberdade. A Bíblia diz que estamos escravizados ao pecado, o homem é escravo do pecado e o pecado é uma tarefa cruel. Jesus disse que você pode se tornar um escravo de Satanás. Ele disse, eu lhes digo solenemente que todo aquele que peca é um escravo do pecado. Você bebe e acha que é liberdade. Logo se torna um alcoólatra. Você diz uma pequena mentira, é apenas uma pequena mentira. Isso não vai fazer mal. Então você se encontra dizendo uma grande mentira. Então você se torna um mentiroso patológico. Eu sei de muitas pessoas que tomaram apenas uma droga. Logo, eles estão tomando duas e logo eles são viciados em drogas. E isso acontece em todas as fases da vida. Temos muitas formas de pecado e não podemos controlá-lo. Torna-se nosso mestre. É por isso que precisamos da ajuda externa de Deus para nos libertar. E é por isso que Jesus disse, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ele pode nos libertar. Liberdade verdadeira não é a liberdade de fazer o que queremos. É a liberdade de fazer o que devemos. É a verdadeira liberdade, liberdade moral e espiritual. Jesus Cristo pode nos libertar, libertar do quê? Liberdade de culpa. Quantas pessoas estão aqui agora com um senso de culpa? Você se deita na cama à noite e pensa sobre isso. Você sente pena do que fez. Isso te irrita, rouba sua paz, te aflige como um peso em sua vida. Jesus pode te libertar disso. Isso é o que ele fez na cruz. Ele morreu por seus pecados. O sangue dele cobre seus pecados e Deus não pode mais te ver em seus pecados. Você está limpo agora. Ele te perdoou, te justificado. Você está perdoado. Isso é o que a cruz é. Você conhece a verdade sobre a cruz? Ele pode te libertar de sua culpa, ele pode te libertar do poder do pecado, a natureza de Deus se move dentro de você, dá a você um poder sobre o pecado que você nunca teve antes e lhe dá liberdade. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Você conhece essa liberdade? E, em terceiro lugar, Jesus pode nos libertar do medo da morte. Você sabe que 20 anos atrás, em uma conferência da ONU, eles nomearam um comitê para estudar as causas da guerra e este comitê estudou por 2 anos e eles relataram que o motivo de termos guerra é porque o homem tem medo. Isso é verdade. Todo homem tem medo. Jesus pode nos libertar desse medo. É por isso que ele morreu e ressuscitou dos mortos. E você está com medo da morte? A Bíblia diz que podemos morrer com confiança, podemos morrer com esperança. Podemos morrer sem medo. Essa é a verdade. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres.
Isso é verdade. Você pode ser libertado da culpa. Você pode ser libertado do poder do pecado. Você pode ser libertado do medo. Qualquer pessoa aqui que quiser vir e receber Cristo, vou pedir que você venha agora.